Olá, seja bem-vindo. Estamos começando mais um estudo do livro de Provérbios. Hoje nós vamos estudar o capítulo 24. Estamos aí nessa jornada de 31 dias em estudo, do livro de Provérbios e já estamos aí nos aproximando. Temos uma semana, aproximando do fim, apenas uma semana para concluir essa jornada. Se você está aí comigo no capítulo 24, estudando esse capítulo hoje, é sinal que você já percorreu um grande caminho, já pode aí ter o contato, conhecer as grandes maravilhas que nós vemos na Palavra de Deus, especialmente aqui do livro de Provérbios, que fala muito sobre sabedoria, a sabedoria que vem de Deus, Tantas instruções práticas para o nosso dia a dia e confesso a vocês, tem feito muito bem para mim e espero que esteja sendo também assim para você. Vamos orar para a gente começar esse momento, esse estudo? Senhor, te peço, Deus, mais uma vez nós estamos aqui buscando a sabedoria que vem de Ti. Pai, que a Tua Palavra seja revelada aos nossos olhos de uma forma sobrenatural. Não somente uma letra, mas que a Palavra, a Tua lei, o Teu mandamento se torne vivo nos nossos corações. Que traga luz para os nossos caminhos, que nós possamos receber de forma plena a Tua sabedoria. E não será assim diferente no dia de hoje. Obrigado, Senhor. Vamos lá, então, estudar esse capítulo. Esse capítulo fala sobre a fé em Deus inspira e fortalece. E nesse capítulo também nós vamos encerrar ali no verso 22 uma sessão que está falando ali dos 30 ditos dos sábios. E a partir do verso 23, então nós vamos estar ali vendo uma sessão que fala de outros provérbios de sabedoria. Então não sei se aí na tua Bíblia tem essas anotações, por isso que eu gosto aqui de deixar, porque são conhecimentos complementares que vêm aí enriquecer teu estudo, não só na mensagem que o Senhor nos traz através da palavra de Provérbios, através dos sábios e dos poetas que assim escreveram os provérbios, mas também essa questão da estruturação poética, de como foram estruturados os livros. E aqui nós temos então, a partir do verso 23 do capítulo 24, uma série de provérbios ali, de outros sábios. Vamos lá então, capítulo 24, verso 1 diz assim: Não tenhas inveja dos ímpios, tampouco queiras caminhar na companhia deles. Então, aqui a palavra ela nos instrui a não ter inveja das conquistas dos ímpios ou de como eles vivem, da forma que eles vivem, e não também desejar andar na companhia deles. Eu acho que fica bem forte, marcado nos nossos corações a mensagem de que o Senhor se agrada de quando você caminha pelos caminhos retos. E também eu lembro do versículo que diz que diga-me com quem tu andas que direi quem tu és. Então quando nós caminhamos com determinadas pessoas, nós passamos a nos comportar como eles. Então a continuação, o verso 2 diz assim: Pois o coração dos perversos intenta violência o tempo todo, e seus lábios só murmuram malignidades. Então, quando nós andamos com pessoas assim, muito provável que também assim venhamos a agir como elas, Então, nós nos acostumamos com a forma como elas agem e passamos a agir também. Verso 3 diz assim: Com sabedoria se constrói uma casa e com inteligência ela se consolida. Mediante discernimento, seus cômodos são mobiliados com todo tipo de bens preciosos e agradáveis. Vamos dar uma olhada nesses dois versículos. Aqui, quando fala de casa, se refere à própria pessoa, à vida, à nossa estrutura, Então, com sabedoria se constrói uma casa. A gente pode aqui estar traduzindo para uma vida toda, Com muita sabedoria ou com sabedoria é que se constrói. Olha que interessante, o que nós nos propomos já há praticamente um mês atrás a buscar a sabedoria. Se você está aqui é porque você está buscando construir a sua casa, a sua vida de forma sábia. Então é dessa forma que se constrói uma casa. E com o quê? Com inteligência é que ela vai se consolidar. Então você precisa, além de estar buscando essa sabedoria, pedir para que o Senhor te dê inteligência de como agir
né? Como usar essa sabedoria que Deus está te dando, a sabedoria que você está adquirindo, que está vindo do alto. E para quê? Para que a tua vida seja consolidada, para que ela seja firme, para que ela seja tenha uma estrutura, né? Então, com sabedoria se constrói essa casa e com inteligência ela se consolida. E é mediante o que nós vamos ver essa casa ser mobiliada, né? Vamos lá, ela vai ter mais valor, ela vai ter mais utensílios, ela vai ter mais finalidades. Então, é mediante o discernimento. Então, acho que são 3 palavras aqui que se destacam nesses 2 versículos que, na minha opinião, vale muito a gente circular, marcar, que é sabedoria, inteligência e discernimento. Então, discernimento, seus cômodos são mobiliados com todo tipo de bens preciosos e agradáveis, né? O discernimento é o que? É você saber em agir na hora certa, o certo ou errado, o que é valioso, o que não é, o que é puro, o que é impuro, né? O que é tolo e o que é sábio, né? Então, o discernimento faz parte da construção da tua casa, faz parte da construção da sua vida. Sabedoria, inteligência, discernimento, e esse discernimento vão fazer com que você seja regado de grandes coisas preciosas e agradáveis na sua vida. 2 versículos que eu acho incrível nesse capítulo, então marca aí, circula como destaque, 3 e 4. Versos 5 e 6. Um homem sábio é poderoso, e quem possui entendimento potencializa sua força. Quem parte para a guerra necessita de orientação estratégica, pois com muitos conselhos se conquista a vitória. Então aqui nesses 2 versículos também, de novo, reforçando que o homem sábio se torna alguém poderoso, ele se destaca, ele tem poder. E quem possui entendimento, de novo, sabedoria, entendimento, vai acontecer o quê? Já tem força por ter sabedoria, entretanto, com o entendimento de como usar essa força ou essa sabedoria, vai ser potencializado mais ainda, né? A força que esse homem, que essa pessoa tem. E quem parte, então, estou fazendo uma analogia aqui, quem parte para uma batalha, quem parte para uma guerra, quem parte para o dia a dia, para aquilo que é chamado, necessita de orientação estratégica, né? Essa orientação estratégica é parar para pensar de forma estratégica, uma orientação que venha de pessoas sábias, conselhos que estejam próximos de você. Isso te faz referência a não caminhar sozinho. E também uma orientação que vem do alto, né? Uma orientação do próprio Deus te guiando, montando os planos, né? Colocando de forma estratégica a sua jornada, a sua caminhada. Eu acho lindo isso, porque isso com esses conselhos, essa caminhada, agir dessa forma, te faz conquistar, né? Te dará vitória e conquista, o poeta fala aqui. Também eu acho importante destacar que aqui nós conseguimos ver que o homem sábio, ele não caminha sozinho. Não é uma coisa assim, eu estou buscando sabedoria, agora eu sei tudo sobre sabedoria e eu caminho sozinho e está tudo bem. Não é assim, né? Nós precisamos sim colocarmos diante das pessoas com mais experiência, das pessoas que também às vezes não têm mais experiência e acabam nos ensinando, mas nós precisamos saber, né, quem são as pessoas, as companhias e se permitir ser trabalhado, né, receber, né, esses conselhos das pessoas. Verso 7. A sabedoria é virtude elevada demais para o perverso, por isso ele fica sem palavras nas assembleias. A sabedoria é uma coisa muito excelente, é demais para quem é mau e ele não consegue, né, se expressar, ele fica sem palavras diante de alguém sábio ou da própria sabedoria. Quem urge o mal o tempo todo será conhecido como mexeriqueiro. A intriga do perverso é pecado e o escarnecedor é detestado por todas as pessoas. Verso 10. Se te mostras vagaroso para ajudar o teu próximo, pouca força terás no dia da tua angústia. Então, nós devemos ter uma atitude sempre de prontidão, de agilidade em ajudar o próximo, aquela pessoa que necessita. Por quê? Porque assim como nós agimos com as pessoas, nós também receberemos. O Senhor colocará as pessoas certas na hora certa para também auxiliar no momento de angústia. Versos 11 e 12 agora. Liberta os que estão sendo conduzidos à morte, salva os que estão
sendo arrastados ao suplício. Porquanto, ainda que alegares, eis que não sabíamos o que ocorria, aquele que investiga todos os corações não perceberia a verdade? Está falando aqui do Senhor, né? Aquele que investiga todos os corações não perceberia a verdade? Não saberia aquele que preserva a sua vida? Não retribuirá ele a cada um segundo a sua atitude? Né? Então, aqui, esses dois versos eles trazem a referência de que tudo está diante do Senhor. Né? O 11, liberta os que estão sendo conduzidos à morte, salva os que estão sendo arrastados ao suplício. Né? Porquanto, ainda que alegares, eis que não sabíamos o que ocorra, né? Ou o que ocorria, né? Se te é revelado algo, se te é possível fazer algo, se está diante dos teus olhos, né? Não é lícito, né? Não é certo dizer, e eu não sabia que isso estava ocorrendo, né? Ou fazer vistas grossas, vamos dizer assim. Por quê? Porque tudo está diante dos olhos do Senhor. Aí ele fala assim, aquele que investiga todos os corações, pode até falar ou enganar, a pessoa pode até enganar alguém, mas diante do Senhor não tem como, porque o Senhor, ele sonda todos os corações. Aquele que investiga todos os corações não perceberia a verdade? Não saberia isso? Não saberia aquele que preserva a sua vida? Mas ele vai retribuir cada um segundo a sua atitude. Como mel, meu filho, come o mel, meu filho, porque é bom o favo de mel e é doce o paladar. Sabe também a sabedoria é boa para a alma. Se a encontras, com certeza haverá futuro para ti. Fazendo, né, uma analogia também de como a sabedoria é agradável. O mel, aquele também, ele tipifica um medicamento, né, o mel era muito utilizado, né, de forma medicinal. E aqui também essa orientação. Come o mel, filho meu, porque ele é bom. O favo de mel é doce ao paladar. E a sabedoria, né, sabe também que a sabedoria é boa para a alma. E sim, você encontra, com certeza você vai ter um futuro próspero, né, um bom futuro para ti. 15. Não te embosques como faz o ímpio junto à morada do justo, nem destruas o seu lugar, o seu local de repouso. Pois ainda que um justo caia 7 vezes tornará a se erguer. Os ímpios, todavia, são arrastados para a desgraça. Né? Então, não faça nada, né, como faz o ímpio. Não faça emboscadas, né? Não prepare algo, porque o justo ele pode cair 7 vezes, mas 7 vezes ele se levantará. Né? E é diferente o ímpio, né? Todavia, o ímpio, né, ele cairá em desgraça. O número 7 aqui, ele tipifica, né, uma perfeição. Né? O número 7 ele é entendido como a perfeição. E esse número de perfeição ele mostra também, faz uma referência do infinito. E aí nos faz também uma relação com o perdão de Deus, né? 7 vezes esse justo cai, 7 vezes ele se levantará. Então até mesmo o próprio Jesus, né, quando ele foi questionado quantas vezes devo perdoar o meu irmão, ele falou 70 vezes 7. Isso significa o quê? Um número perfeito, um número de exatidão, um número da plenitude. Então ele se torna aí praticamente infinitas vezes. E aqui também tem essa palavra de garantia, né? Infinitas vezes, vamos dizer assim, ele se levantará, né? Isso é tá aqui dentro da minha nota, diz assim, o número 7 na tradição cultural e religiosa oriental e também israelita, ele refere-se então a esse número completo, esse número integral, perfeito, né? Infinito em sua abrangência. Muito interessante isso. Então, quando nós vemos a questão, né, dos números na Bíblia, aqui esses 7 vezes ele caiu, 7 vezes ele se levantará. Se teu inimigo cai, não te alegres com isso, e não exulte teu coração, se ele tropeça, para que o Senhor não veja isso e fique aborrecido contigo e retire de sobre ele o seu castigo. Olha só, né? Então, se você vê o teu inimigo cair, não se alegra, deixa essa justiça para o Senhor. Nós já vimos isso, né? A justiça vem de Deus. Não te alegres,
que ele está tropeçando. Não exulte, né? Se ele tropeça, não exulte no teu coração. Porque se o Senhor percebe isso, assim como nós vimos ali, o Senhor sonda todos os corações. Se ele percebe isso, pode aliviar a mão, né? Aqui diz aliviar a mão sobre o castigo, né? O castigo sobre essa pessoa. Vamos ver agora do verso 19 ao 22 e aqui nós encerramos então daí no 22 essa sessão ali dos 30 ditos dos sábios. 19 então. Não te aflijas por causa dos maus, tampouco tenhas inveja dos ímpios, pois não existe futuro para o perverso. A lâmpada dos ímpios está simplesmente se extinguindo. Teme ao Senhor, filho meu, e ao rei. Não te associes aos revoltosos, pois terão repentina destruição, e quem pode calcular a ruína que o Senhor, o rei, podem provocar, né? Aqui nós podemos fazer uma série de citações, né, ao que se refere tudo isso. Nós lembramos aqui quando fala que a lâmpada, né, a lâmpada do ímpio está simplesmente se extinguindo, se apagando, se acabando. Nós podemos lembrar da parábola, né, que Jesus falou das virgens, das 10 virgens nécias e as sábias, né, totalmente conectado com os temas central aqui de Provérbios, que vai trabalhando sobre sabedoria, sobre, né, a vida de uma pessoa que não busca sabedoria, a vida tola. Então, as nécias, né, elas não buscaram o óleo, né, para manter a chama, né, suas lâmpadas acesas. Então ela foi se extinguindo, e quando veio o noivo, quem somente estava, né, as virgens que estavam com as lâmpadas acesas, aguardando pelo Senhor, pelo seu noivo. E aqui certamente fala desse grande dia do encontro, né, do nosso encontro com o Senhor. Então nós devemos ser como as virgens sábias que estão ali com as lâmpadas acesas. E aqui fala que o ímpio, então, ele não se prepara, ele não se atenta a uma vida de sabedoria, e com isso a sua lâmpada, o seu óleo vai acabando e vai se apagando. Agora verso 23, né? Aqui então nós entramos numa seção onde apresenta outros provérbios de sabedoria. Aqui segue uma outra seleção de ditos dos sábios. Agir com parcialidade nos julgamentos não é nada prudente. Quem declarar ao ímpio, tu és justo, será amaldiçoado pelos povos e sofrerá a indignação das nações. Entretanto, para os que punem o culpado, haverá paz e conforto, e sobre eles virão muitas outras bênçãos. Está falando aqui da questão da justiça em julgar, né? Se é realmente o justo for punido, né, e não sendo legítimo, isso vai se levantar contra aquela nação ou contra quem está julgando, né, grande indignação, vai começar a sofrer. Entretanto, se fizer o certo, né, entretanto, para os que punem o culpado, vence o senso de justiça, né? E como conseguir isso, né? Diante da direção do Senhor, diante da sabedoria que vem do alto. Versos 26. A resposta franca é prova da sincera e fraternal amizade. Olha que lindo esse versículo, eu também circulei aqui, mostra que a franqueza, a verdade, tudo que é puro, reto, fazem parte de uma fraternal amizade, de uma verdadeira amizade. 27. Forma primeiro a tua lavoura e levanta a tua casa, então estarás à vontade para constituir a tua família. Olha que linda essa referência, essa instrução também aqui em Provérbios, que fala principalmente a jovens, né? Forma primeiro a tua lavoura, né? Aqui uma referência da principal atividade econômica da época, que era lavrar a terra, né? A agricultura. Então prepara, né? Se prepara quando você for fazer, né, construir uma casa. Planeja bem antes, se organiza, vê se você vai conseguir concluí-la. Assim também a Bíblia nos instrui. Levanta a tua casa, tenha estrutura, né? Nós também podemos fazer uma referência aqui ao verso que nós já estudamos, do verso 3 aqui, que com sabedoria se constrói uma casa. E também entendendo que essa casa somos nós, a nossa estrutura. Aqui a gente também pode entender. Forma primeiro a tua lavoura e levanta a tua casa. Quer dizer o quê? Tenha essa estrutura. Vamos lá, primeiro para homens, né?
primeiramente, né, seja maduro para que você queira então constituir, né, a sua família. Então estarás à vontade para constituir a sua família. Então conquiste as coisas, seja maduro, tenha a sua casa, tenha a sua receita, tenha, né, seus bens, para que você possa constituir a sua família e não vir sofrer penas disso. Não também quer dizer que você não possa construir junto, né? Mas é muito melhor você ter tudo planejado, tudo estruturado. Forma primeiro a tua lavoura e levanta então a tua casa. Não testemunhes sem motivo contra o teu próximo, tampouco fales mal dele. Jamais digas, segundo me fez, assim lhe retribuirei, devolverei a cada um conforme o mal que lançou contra mim. A justiça, ela realmente pertence ao Senhor. Não temos que apresentar as nossas causas contra as pessoas, né? Nós devemos apresentar primeiro ao Senhor. Verso 30. Olha que interessante esse verso. Passei junto ao campo do preguiçoso, pela vinha de um homem sem juízo. Eis que tudo estava cheio de urtigas, sua superfície coberta de espinhos e seu muro de pedras em ruínas. Ao observar tudo isso, comecei a refletir, vi e tirei uma lição. Dormir um pouco, cochilar um pouco cruzar os braços e deitar-se, e a pobreza então se sobrevirá como um assaltante e a tua mendigação como um ladrão armado. Uma forte referência aqui ao cuidado, né, dos bens e do que o Senhor tem nos dado. Ele passou, né, você sabe, essa pessoa passou junto ao campo, e esse campo é de quem? Tem um nome aqui, tem propriedade esse campo. Esse campo é do preguiçoso. Então, e passando pelo campo do preguiçoso, que nós já vimos vários capítulos aqui falando, ou referências de versículos dando instruções acerca, né, da preguiça, né, contra a preguiça. E então, nesse campo aqui desse preguiçoso, a vinha, né, pela vinha de um homem sem juízo. Então, ele estava, além de preguiçoso, obviamente, tinha uma vinha ali. A vinha, ela dá frutos, a vinha, ela produz, a vinha pode ser uma fonte de renda, mas essa pessoa, ela era preguiçosa e sem juízo. Eis que tudo estava cheio de urtigas, né? Uma praga, um mato. Sua superfície estava coberta de espinhos. Não era uma terra fértil, né? Não era uma terra boa, coberta de espinhos. E seu muro tem a referência à proteção, muro faz referência aos limites, muro faz referência a uma fortaleza, quanto essa propriedade era forte, mas esse muro de pedras estava em ruínas. Ao observar tudo isso, então ele começou a refletir, essa pessoa sábia viu e teve uma lição. E qual foi a lição? Versos 33 e 34. Dormir um pouco, cochilar um pouco, e um pouco de cruzar os braços e deitar-se, então a pobreza se sobrevirá como um assaltante. Essa pessoa, né, sem juízo, esse preguiçoso, tempinho para dormir, tempinho para cochilar, tempinho para cruzar o braço, tempinho para deitar, não percebe e logo a pobreza vai vir sobre ele e ele vai, infelizmente, precisar mendigar. E isso tudo lhe acontece sem ele perceber, saindo pelo entre suas mãos, e ele é tomado como um ladrão armado. Essa referência, então, nós fechamos aqui o capítulo 24 de Provérbios. Nós estamos, então, aí com mais 6 capítulos para encerrarmos essa jornada de Provérbios. E eu espero que você esteja aí adquirindo essa sabedoria, esteja se vendo diante do Senhor como essa pessoa sábia, que teme ao Senhor, né, que busca essa sabedoria. De novo, você pode aqui, se você está acompanhando o dia a dia, ou se porventura você chegou aqui nesse vídeo especificamente aqui do estudo do capítulo 24 de Provérbios, você pode fazer estudo de todos os capítulos, independente do tempo e do dia que você estiver fazendo. Está aqui no canal do YouTube disponível, né, desde o dia 1º. Nós estamos aí com um grupo de amigos também estudando, mas nos propomos a estudar do dia 1º de janeiro até o dia 31 de janeiro agora de 2020, mas vai continuar aqui à disposição. Por isso, se você quiser indicar para algum amigo, indica, tem aí o link dos vídeos.
Comente, compartilhe também, comente os vídeos se você tiver alguma experiência do que Deus está fazendo com você através, né, desses estudos que você tem adquirido de conhecimento ou aqueles versículos que o Senhor destacou de forma especial para você. Tá bom? Antes de encerrarmos, quero orar pela sua vida e te incentivar também de você continuar agora, separar um tempo para você estar na presença do Senhor, para que essa palavra seja regada pelo poder dele. Pai, em nome de Jesus é que eu oro, para que essa palavra que nós lemos aqui, esse estudo que fizemos, rápido, breve, em uma leitura do livro de Provérbios, capítulo 24, Pai, que seja revelado aos nossos corações de uma forma sobrenatural, assim como oramos no início, para que a Tua palavra tenha vida em nós e possamos, Deus, expressar a Tua verdade. E assim como o Senhor nos instrui a orar, para vir o Teu reino sobre nós e a Tua vontade que seja feita, aqui na terra como no céu. Tá certo? Obrigado por você estar aqui e nos vemos aí no próximo capítulo, no próximo estudo, capítulo 25 de Provérbios. Um abraço, Deus te abençoe.